Fala pessoal, aqui é Fernando Parreiras, bem-vindos a mais um Jornada Cast, um podcast que nosso objetivo é trazer pessoas comuns e que durante suas jornadas nos deixam inspirações e principalmente inspira a mim mesmo. Hoje um podcast assim como os outros, mas muito especial principalmente para mim porque eu vou falar de um assunto que eu não conheço, então todas as vezes que eu sento nessa cadeira aqui pode ter certeza que o meu objetivo é aprender cada vez mais. Hoje eu estou com uma pessoa, um jovem, mas com a cabeça super boa, que eu tive o prazer de conhecer ano passado, no ano de 2022, um ano cheio de graça e cheio de glória para mim, de muitos desafios também, mas que eu encontrei na nossa célula, e é um cara do reino, e que trabalha literalmente com uma das coisas que mais me emociona e que eu acredito que chame muita gente através do coração, que é, alguns chamam de música, outros chamam de louvor, outros chamam de adoração, mas o mais importante é o que eles nos proporcionam, que é tocar diretamente no coração e nos emocionar. Hoje eu tô aqui com o Lucas Bertoloso. Cara, obrigado aí por você ter vindo, viu? Prazerzaço te receber aqui em casa, que é um projeto onde eu tô... Eu não, né? Tem alguém aí muito especial falando, ó, chama ali. E o Lucas tá aqui, obrigado, cara. Obrigado você, Fernando. Obrigado aí pelo convite. Né? A gente como você falou, se conheceu na cela e é legal demais, assim, a gente se conectar, assuntos completamente diferentes, áreas diferentes, mas pra você ver como que no reino as coisas vão se conectando, né? Então, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui, cara. Bom demais. É mais um exemplo de coincidência não existe, né, cara? Existe não mesmo. Deus, né, velho? Então, eu queria, cara, dentro ali da nossa célula, né? Eu comentei aqui agora a importância do louvor em si. O Lucas, pessoal, é um músico e multi-instrumentista, um cara que estuda engenharia de som e tal, essa coisa toda. E eu, de um tempo pra cá, eu tenho dedicado um pouco ao violão, que eu acho que é uma das coisas que me desafia também. Mas me desafia com o objetivo de literalmente estar mais próximo, assim, estar mais próximo do reino, ter um momento ali de adoração, de despertar o sentimento. Mas também porque veio de um desafio contra o Enzo, né? O Enzo Sim. que tá com 16 anos, toca violão desde muito novo. E como eu cobro dele as coisas, né? Atitude, atividade, aprendizado. Eu falei com ele, cara, ó, eu vou aprender a tocar violão para poder tocar junto com você, fique esperto, né? Mas brincadeira à parte, cara, como é que você entrou, ô Lucas, assim, pra música em si, por onde você começou? Qual que é a sua história, cara, com isso aí? Cara, começou. Bom, eu tô com 29 anos hoje, né? E eu comecei lá com os meus. Na verdade, eu comecei a estudar com 7 para 8 anos, mas eu comecei lá com uns 3, 4 anos, batendo panela da mãe. Na verdade, lá em casa, minha mãe não tem nada a ver com música, mas meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele mexe com música. Nunca foi a profissão, né, dele, mas ele sempre esteve envolvido com música na igreja. Né, na época, um pouquinho depois que eu tinha nascido, a gente fazia parte, né, né, de uma igreja bem pequenininha e tava começando, na verdade, a gente chama de congregação e tal. Tava começando ali, tinha, sei lá, 20, 30 pessoas, e tava começando a igreja, e aí meu pai, ele meio que tomava a frente. Então ele montava o som todo da igreja, ia, comprava caixa, ensaiava, tocava a guitarra dele lá e tal. E aí depois anos foram passando, aí ele já tinha banda e tal, e sempre me influenciou muito, assim, na música. Ele teve várias fases, assim, com bandas e tal, e eles ensaiavam dentro de casa. Então, dentro da minha casa, desde antes de eu querer estudar música ou alguma coisa assim, já tinha lá bateria, baixo, guitarra, tudo. E então na verdade começou tudo como brincadeira, porque aí eu ficava batendo lá os negócios e tal.
E depois, aí sim, comecei a pegar gosto, porque eu via meu pai saindo pra tocar, aí eu via aquilo, eu queria ir atrás e tal. Até que chegou, quando eu tinha uns 7 para 8 anos, na verdade eu queria tocar muito bateria, porque tinha bateria em casa, eu já arranhava ali e tal. E com os equipamentos da mãe era mais fácil fazer uma colher e panela, né? Muito Assim, mais fácil. improvisar. Você bate lá e sai som, né? Não tem que ter uma técnica e tal, sai som. Criança gosta de barulho, né? E aí, cara, só que aí foi engraçado, porque nessa fase aí, né, criança, 7, 8 anos, você não tem muito direito de escolha, não, né? Aí meu pai falou assim, não, você não vai aprender bateria não. Eu falei, ué, como assim? Eu já toco assim, arranho e tal, quero desenvolver. Não, não vai aprender bateria não, você vai aprender teclado. Aí eu parei assim um tempinho e falei, teclado? Eu nunca tinha dado atenção pro teclado. Ele ficava parado lá, que negócio monótono. Eu falei, teclado? E aí eu detestava, assim, achava chato pra caramba. Só que ele fez uma coisa muito legal. Nesse período, meu pai falou, você vai estudar teclado. Aí eu fiz birra, não quero estudar teclado e tal. Ele simplesmente chegou na sala, desligou o videogame todo, botou no alto da prateleira assim, falou, você só vai jogar aquilo lá se você fizer aula de teclado. Aí, cara, não teve muita alternativa. Aí eu comecei a estudar teclado com um professor da igreja lá na época. Mas não porque eu queria. Porque eu queria Você jogar queria videogame. jogar, é claro. E aí, cara, aí foi. Eu estudei com ele até uns 10 anos, mais ou menos, 9 anos, não lembro exato. Só que chegou num ponto que ele já não. Ele também não era músico profissional, mas tocava na igreja. Me ensinou até uma parte, dali pra frente ele já não tinha muito domínio. Mas me deu os primeiros passos. E foi ele quem me colocou pra tocar na igreja pela primeira vez. Então, quando eu tinha ali uns 9 anos, eu já era o tecladista da igreja. Porque era uma igreja mais simples, pequena e tal. E não tinha muito músico. Então, eu aprendi a tocar e fui embora. E aí, foi interessante porque ele me ensinou muito uma coisa. Depois a gente vai entrando mais a fundo. Mas ele me ensinou a tocar de ouvido. O que é o tocar de ouvido na música? É você desenvolver uma percepção musical capaz de você ouvir as notas de uma canção e tal, você conseguir achar no seu instrumento e tocar. De alguma forma isso também ajuda a memorizar ali a sequência de notas e tal. Na prática você toca sem ficar lendo ou uma cifra ou uma partitura. Isso foi fundamental assim, para minha carreira toda, porque nesse período, quando eu parei de fazer aula com ele, eu comecei a tirar música. E pegava música e ficava tirando. Isso foi me dando bagagem. Sem eu perceber, eu fui desenvolvendo ainda mais pelo fato de tirar. Então é meio que copiar e colar. Sim. Sem eu saber o que estava acontecendo, quais eram os acordes, eu ouvia, procurava, achava e tocava. Sem a técnica, vamos dizer assim, mas você tinha um ouvido absoluto ali que a gente pode ajudando. falar que é um ouvido absoluto, assim, só de curiosidade, ou é diferente? É diferente. Na verdade, seria ouvido relativo. O absoluto é quando a pessoa ela nasce com uma predisposição. Claro que é desenvolvido, mas ela nasce e já consegue identificar as notas naturalmente. Isso é algo raro, assim. Tem bastante até, mas é raro, né? Não é todo mundo. E ali eu fui desenvolvendo, cara. Aí tirava música, tocava. Aí na igreja, qual que é o grande barato do músico na igreja? É porque você toca toda semana. Uhum. É diferente quando você não tem a igreja, ou você tá aprendendo por conta própria ali e tal. Você não começa a aprender e já vai tocar num barzinho da vida, vai tocar em qualquer lugar. Ninguém vai te chamar. Agora na igreja, mano, não tem ninguém. Você quase ficou obrigado. Assim. Ou aprendeu 3 acordes, é você mesmo. Pá. E todo final de semana, cara, eu tocava domingo, sábado, domingo de manhã à noite, culto das senhoras, quarta-feira à noite, tocava lá também. Culto de oração na sexta-feira de manhã, tocava lá também. Isso, de alguma forma, é a prática, né, cara? Claro. Você tá ali, vamos dizer assim, no ringue o tempo todo, você pega a manha ali das coisas, né? Vai desenvolvendo. Você obriga a estudar, né? Assim, nas horas que você não tá lá, você fala, poxa, preciso me desenvolver aqui. E essa prática mesmo, assim, você tá constante, você vai pegando umas maldades sem você perceber. Assim, depois de anos eu fui descobrindo coisas que eu já fazia, mas eu fui aprendendo a dar nome para aquilo. Enfim, você vai desenvolvendo mesmo. E ali eu fui desenvolvendo e tal. Quando chegou
Vou adiantar um pouquinho a história, depois a gente pode até voltar. Mas eu só fui gostar de teclado pra valer mesmo. Até esse período era videogame. Eu fui gostar de teclado quando eu tinha uns 14, 15 anos, cara. Ou seja, 5 anos depois, praticamente. Quase 7, né? Você quase começou com 7. 7. Quase. E quando você dobrou sua idade, de 7 para 14. Porque aí foi... Só que aí foi uma coisa muito engraçada. Porque quando isso aconteceu, aí também foi radical. Porque aí eu falei, eu quero ser músico. De vez. Então, assim, foi de um detestar teclado a um gradativamente, pum, quero ser músico. Agora já não quero fazer mais nada também. É ser músico. Enfim, e aí hoje tô aí. Virei músico. Exatamente. Na verdade, assim, acho que seu pai foi um presente que ele te deu, literalmente. Assim, por mais que tenha. É um fator educacional importantíssimo aí, que ele cortou seu videogame, que é uma coisa que você mais gostava, mas de certa forma te formou, te deu uma profissão, te formou, te desafiou. A própria igreja, a questão da disciplina, de você estar lá o tempo inteiro, enfim, ser jogado em pressões que você não está esperando, tem que tocar o culto vai acontecer e tal, né? Então hoje eu acredito que toda a sua formação também, isso acontece em outras profissões, mas quando a gente é colocado no fogo, à prova, é difícil ter alguma coisa que nos incomode depois. Você já passou por ele, né? Eu falo sobre a questão de você sentir medo e coragem, assim. Cara, depois que você passou a situação do medo, a segunda vez você vai ter o friozinho na barriga, o coração vai acelerar, mas você já vai ter um autocontrole. Você vai falar, cara, beleza, isso aqui eu consigo resolver, porque eu já passei por esse caminho, né? Sim. Não, e é engraçado, porque nesse processo, né? Ainda mais criança, cheio de vergonha, eu era muito tímido e tal. Teve vários percalços nesse meio do caminho que foi justamente sobre vencer o medo. Porque eu lembro a primeira vez que eu fui tocar em público. Cara, eu tremia, mas tremia assim. Eu tava quente, subiu um calor e tal. E a igreja era pequenininha, cara. Mas pra mim parecia um auditório enorme, assim. E aí eu fui lá, toquei lá, deu certo, ok. Aí eu falei, consegui. Só que aí teve, no meio do caminho você erra, acontece um monte de coisa. Eu lembro que teve uma situação meio traumática, assim, que eu esquecia, cara. Muitas das músicas eu tinha que fazer a introdução dela, era só teclado. E aí eu esqueci a introdução e eu não lembrava e tal. Aí na hora, assim, às vezes vinha, eu fazia. Até que teve um dia que eu não lembrei mesmo. E aí foi muito engraçado, porque era um culto assim e tal. E na igreja que a gente era bem... O formato da igreja, assim, pra quem não conhece, tem igrejas que são bem tradicionais, assim, a liturgia do culto. Então, o pessoal vem, apresenta, hoje no culto vamos ter essa canção, tudo certinho assim e tal. Aí o irmão lá foi falar, agora vamos cantar a canção, o hino tal, não sei o que lá. Os irmãos podem abrir aí no livrinho, não sei o que lá, beleza. E cara, deu um branco, eu falei, nossa, eu não lembro como que começava mesmo. Aí ficou aquele silêncio na igreja inteira, cri, cri, cri. Aí o irmão olhou assim, pode. Aí eu não lembro. Aí ele pegou, irmão, só um minutinho que o tecladista não lembra a introdução. Cara, acabou de te enterrar, né? Assim, a vergonha que você tava triplicou ali. Não, ou você resolveu a cara no chão. Só que foi engraçado, porque depois desse dia, ou você cai pra um lado, ou você vira a chave completamente. Ou você vira a chave. E virou. Claro. Nesse dia virou, falei, daqui em diante também nunca mais eu vou passar um mico desse. E de fato, assim, aí eu me forcei ainda mais a estudar mais. E treinar mais pra tocar, tá mais preparado, né? E, de fato, eu não lembro de ter acontecido de novo. Você encarou como desafio, e é isso, assim, das duas, uma você trava completamente, você tem um certo autocontrole ali pra você poder falar, cara, passei pelo desafio, mas nada me vence, no próximo, você pode falar aí que eu vou resolver aqui. Né? Exatamente. Então, assim, mas é complexo, porque você poderia ter desistido da profissão. Isso poderia ter te causado um trauma de você falar assim, não quero mais mexer com isso, não quero mais passar por essa situação de novo, né? Assim. E meu pai foi muito importante nesse processo, porque como a gente tocava junto na igreja, então ele não deixava isso acontecer. Quando ele via assim, nossa, aconteceu um negócio, ele entrava. Ele entrava, tem que estudar mais. Então,
Aí ele me cobrava, assim, durante a semana eu apresentar os resultados lá, bolava uns exercícios, tem que tirar essa música aqui e me apresentar no final de semana. E ali eu fui sendo forçado assim, cara, não posso desistir, não posso desistir. Ainda que a motivação fosse o videogame, mas eu não posso parar, não posso parar. E isso, cara, é engraçado, porque eu carrego isso hoje muito forte, entendeu? Quando, pô, tá difícil isso aqui. Não, mas eu não posso parar. Aí eu lembro das histórias, vejo onde que chegou, eu falo, cara, vai dar certo, eu só tenho que perseverar, né? E aí, Perseverar, treinar, fazer, enfim, né? E acredito que é para você assim até hoje. Uma das coisas que eu sempre, usando o Enzo aqui como exemplo, né? Uma hora ele vai escutar isso aqui, hoje às vezes pode incomodar ele por ser né, adolescente ainda, falar, isso daí eu já sei e tal. Uma das coisas que eu sempre falo para ele foi, cara, o tio aqui já tá mais velho, mesmo às vezes dominando a minha área ou algumas coisas, esse dominar é para quem vê de fora. Vira para mim e fala, não, ali o Fernando domina aquilo dali e tal. Por dentro, cara, essa cobrança nossa da excelência, ela tem que continuar, porque na minha visão, quando ela morre, você deixa, cara, de aprimorar e de se tornar melhor mesmo. E acho que deixa de ser prazeroso também, assim. Então, mesmo você hoje, acredito que dando aula, multi-instrumentista, músico, engenheiro de som, você tem que estudar diariamente, né, cara? Se você não estudar, não vai. A coisa não vai pra frente, você não vai evoluir, né? Constantemente, assim, o músico, né? A gente, acho que é uma das poucas profissões que você não aposenta, né? Você morre Pior que e aí mesmo, acabou. que legal. Que legal, você pode tocar até os 120 anos. Então, assim, é uma evolução constante mesmo. Ainda que os conceitos, né, de música, a harmonia, sejam iguais, mas sempre vai passando épocas, a música vai transformando, os acordes, o jeito de fazer, alguns estilos voltam à tona. E falando da parte da engenharia, por exemplo, cara, é constante assim a evolução. Você parar pra pensar que a gente está em 2023, que há 23 anos, anos 2000, ainda pouco tempo atrás, gravava com fita de rolo desse tamanho. E hoje já praticamente não usa mais. É uma coisa assim, é só 20 anos, entendeu? Então o que vai ser daqui aos próximos 20 anos? Então, assim, é uma coisa que você tem que. É constante a evolução. Exato. Hoje eu estava montando uma palestra, só de curiosidade, para falar sobre futurismo e tal. E na tecnologia, ou na evolução das eras, né? Você fala sobre, enfim, era industrial, tecnológica, inovação, enfim, digitalização, mas você também tem uma figurinha super legal, assim, que fala sobre a evolução dos dispositivos, vamos chamar assim. Da pedra, que alguém escrevia, até hoje você ter, seja o celular ou um iPad, enfim. Mas hoje eu parei para pensar, cara, eu falei assim, cara, essa imagem aqui, ela reflete gerações mesmo, tipo assim, Homem da Caverna era uma coisa, né? A evolução para a próxima era, aquele que escrevia na pedra não evoluiu, acabou. Quando você pegar a nossa hoje, a sua, a minha que com 41 e você com 28, 29 já é completamente diferente. Onde eu quero chegar aqui, né? É assim, a cada 10 anos, 5 anos, você tem evoluções de eras, vamos dizer assim. Se você não tiver atualizado, cara, você vai embora, né? Você tem que estar ali estudando o tempo inteiro. Igual você falou, em intervalo de 20 anos, você mudou a engenharia de som praticamente inteira. Eu observo, hoje você consegue fazer muita coisa utilizando o notebook, né? Antes você tinha que carregar equipamento, não é isso? Cara, olha que loucura, só trazendo uma informação interessante. Recentemente, eu não vou saber precisar, 1 ano ou 2 anos atrás, uma das ganhadoras do Grammy, que é um prêmio, né, mundial da música e tal, foi a Billie Eilish. E ela produziu o álbum dela inteirinho num laptop no quarto dela. Enquanto isso, produções assim que gastaram rios de dinheiro em estúdio, clipe e tal. Claro, tem o seu valor, óbvio, não tô, né? Não quer dizer que sempre, então vou fazer tudo com notebook, não é isso. Mas para você ver como que a tecnologia hoje permite isso, né? Com qualidade, se você não perde a qualidade, obviamente, se souber fazer, mas como que saiu desse universo justamente de grandes estúdios com equipamentos caríssimos, com fita de rolo magnética e tal, para
um simples computador faz tudo ali, às vezes no teclado do computador mesmo, e você consegue fazer grandes produções. Perfeito. E você falando, eu estava raciocinando aqui, né? Você consegue, através de um notebook, simular uma orquestra, que às vezes você tem dentro de um teatro lá, quantos músicos tocando, mas a beleza em si de se ter a orquestra ainda é magnífica, né, cara? É um negócio espetacular, assim, por melhor que seja a engenharia de som, Sim. você ter aquilo dali, a galera ali tocando e tal, e querendo ou não, são vários conhecimentos reunidos, assim, várias especializações reunidas, né? Sim. Então o evento disso ainda é muito prazeroso, né, cara? Cara, uma coisa que difere muito, assim, dessa parte da tecnologia, né, que a gente tem os plugins, os softwares todos que simulam esses timbres e tal, uma coisa que dificilmente, assim, é claro que vai evoluindo tanto que cada vez fica melhor, mas dificilmente consegue reproduzir exato, é porque o instrumento físico e as ondas sonoras passando pelo teatro, aquela acústica do teatro, a intensidade com que o cara tá tocando, e aí a reverberação ali que bate na madeira do piano e os instrumentos, essa magia, e a gente ouvindo diretamente esse som, aí é muito difícil você conseguir trazer o máximo de realismo. Não é nem realismo, vamos dizer. É diferente você ver isso de perto, Sim. ao vivo. É como assistir um show ao vivo e assistir um DVD. É mais ou menos, você sente a emoção, você até consegue, mas você tá lá no show, você vê isso, você ouvir de perto, é outra sensação, não tem como substituir, né? É a mesma coisa, você fala da evolução tecnológica, a inteligência artificial hoje substituindo uma série de coisas e tal, né? A gente sempre comenta, será que um dia a inteligência artificial vai substituir o sentimento, né? A emoção e tal. Quando você fala de superinteligência, que é um dos passos da inteligência artificial, sim, assim, a capacidade humana já não vai ser suficiente. Em termos de inteligência, a máquina já vai ter passado. Mas o abraço ainda continua, cara. O afeto ainda continua. E aí, quando você traz isso daí pra música, é muito massa você falar isso, porque eu nunca iria parar pra pensar que, assim, realmente aquele teatro, naquele lugar, aquela madeira, aquela pessoa, o erro que a pessoa cometeu e ter que se improvisar na hora, a emoção ali das pessoas que faz com que os músicos toquem de uma maneira diferente. Isso, cara, é sentimento. Tô falando assim, a mesma coisa do abraço da inteligência artificial, na música ilustra com isso, né? Com aquele momento que você tá fazendo ali, provavelmente você não vai fazer um show igual aquilo dali nunca mais. Né? E é único mesmo, porque justamente qualquer coisa que você varia disso vai produzir um resultado diferente. Então, se você faz o show no teatro, você vai ter uma percepção. Agora, se você faz ele, sei lá, num palco de frente pra praia, a vibe, o sentimento, vamos dizer, o estado que você tá ali assistindo aquilo é completamente diferente, né? E isso que você falou é interessante, porque a gente vê, né, a rede social. A gente tá perto de todo mundo. Sim. Ao mesmo tempo, é muito diferente você dar o abraço. Total. Não tem como substituir uma coisa. São duas coisas ótimas. Mas uma não tem como substituir. Você tem seguidores, você não tem amigos. Exatamente. Assim, né? Então é o que difere. Você passa a ter um alcance maior. Você alcança mais pessoas. Você, com seu equipamento, se alcança produtividade maior. Assim, você consegue produzir mais, consegue criar mais músicas. Fazendo uma comparação aqui, você tem mais seguidores, você produz mais. Você está aumentando seja sua rede de contato, seja ali sua produtividade. Mas, cara, o amigo mesmo é aquele que você vai tomar um café, que você vai trocar uma ideia. Seria a mesma coisa que você tá aqui agora para tocar um violão. Por mais que você liga aí todo o seu notebook com tudo e fala, cara, vamos produzir uma música aqui agora. Vai ser diferente, porque você vai ter que tocar no mesmo nível que eu toco. Você vai ter que se adaptar, porque se você acelerar demais, eu não consigo acompanhar, né? E ali você tem um lance do sentimento da troca ali. Pô, muito, muito legal isso. Isso é algo que não tem como substituir, assim. O sentimento, ele é muito do momento, né? Daquele momento. A diferença, por exemplo, no show, muitas vezes que eu vejo, é até engraçado, porque antigamente você até tinha-se uma cultura, uma galera mais antiga, de parar e ouvir mesmo os discos e contemplar a música ali. O cara tá ouvindo e tá imerso.
No show isso acontece, porque você tá lá no show, então o tempo todo você é conectado. Agora, com essa era mais digital e a correria, cara, é muito difícil alguém parar mesmo, assim, rotina, no dia, na semana. E assim, cara, vou ouvir um álbum, vou ouvir música, Vou vou emergir consumir. naquilo ali, né? Assim. É raríssimo. Tanto é que hoje a forma de você distribuir música mudou. Sim. Né? A gente tá entrando até nesse assunto mais de streaming e tal, mas mudou em parte por isso, por conta da correria. E não só isso, né? Mas a correria das pessoas, esse não parar para consumir música, faz com que a forma de distribuir seja diferente. Hoje a gente dificilmente lança um álbum inteiro, por exemplo. 10 músicas, 12 de uma vezada só. Porque ninguém vai parar para ouvir tudo. E aí você vai ouvindo uma por uma, né? E tal, vai lançando. Então, você vê como que a sociedade vai mudando e vai impactando nessas questões da profissão. Né? Em tudo, assim, ninguém mais tem paciência. Porque eu falo que o nosso maior bem é o tempo. É o tempo. Assim, o maior bem que a gente tem é o tempo. E a evolução tecnológica, o que ela faz com a gente? Ou ela te leva pro buraco, tem muita tecnologia que faz para viciar a pessoa, enfim, a gente sabe que existe isso. E muita coisa também que você vai utilizar que você vai ter o fator produtivo, você vai produzir mais. Sim. No final, seu dia tem as mesmas 24 horas. Porém, se você se torna mais produtivo, você tem capacidade de fazer mais coisa. E aí acaba que a gente acostuma também a ir fazendo um monte de coisa que você não tem mais paciência de escutar um álbum de 12 músicas. Você vai ter que escutar algo... música, por exemplo, né? Antigamente você tinha música de 7, 8 minutos. Hoje em dia você tem que parar para pensar até nisso, né? Assim, vou fazer uma música curtinha ali para ver se pega a atenção daquela pessoa ali, se essa pessoa passa a fazer parte. Cara, mas a gente tava conversando no bastidores aqui, Lucas, assim, eu até comentei, né? Alguns chamam de música, outros de adoração, né? Outros de louvor. O que me levou, uma das iscas, que eu posso falar assim, que me levou a querer ir na igreja, ou querer conhecer o cristianismo, enfim, foi a música. Que eu acredito que é comum com muita gente. Sim. Assim, o que puxa ali é aquela música que você escuta e tal. Então, quando a gente estava falando de emoção aqui, o louvor, agora utilizando a palavra mais correta, ele tem um papel importantíssimo assim, na pesca de vidas. Né? Sim. E a gente, um pouquinho antes aqui, a gente estava conversando, uma curiosidade minha, falei, cara, você tá lá, em cima lá do palco, lá, enfim, você tem todo um processo que já é meio que automático, tocar instrumento para você deve ser automático, o Márcio, que a nossa cela estava falando, cara, chega uma hora que é automático e tal. Mas existe uma diferença muito grande, eu acho, que é vocês têm uma responsabilidade ali que num show de uma banda, né, diferente do gospel, diferente da adoração, a gente estava até comentando, o cantor vira, tá lá a galera lá da banda tocando, o cantor fala, segura, e ele começa a dar um recado ali, tudo, ou enfim, improvisar. Na hora que você tá na pregação ali, você não tem ninguém mandando você segurar, né, cara? Segura. Não tem isso. Então acaba que você tá ali como profissional, mas você faz parte daquele culto. Se você não fizer, você não consegue estar conectado e, de certa forma, conseguir passar essa emoção para todo mundo que tá ali. Enfim, ajudar nessa formação espiritual, nessa imersão. Sim. É isso mesmo, cara? Assim... O músico na igreja, qual que é a diferença básica, assim, para a música do entretenimento, né, que tem nada de errado com isso, e a música da igreja? Qual que é a diferença dos dois, basicamente? É justamente o propósito. Se é o propósito, então muda também a minha atitude para com aquele serviço que eu estou fazendo, em algumas partes, né? A música fora da igreja, ela é basicamente entretenimento, né? Provocar emoção ali e tal nas pessoas, contar uma mensagem, uma história, enfim. Na igreja, a música ela tem um papel, né? Não necessariamente numa ordem aqui, mas ela conecta as pessoas a Deus mesmo, em louvor, em adoração,
Porque o que é adorar? A gente sempre fala isso na igreja, né? É a sua vida, é o seu estilo de vida. Só que a música é uma das ferramentas, é uma das formas de você verbalizar a adoração. Então, através da canção, né, você está cantando ao Senhor, você está falando para Ele o que Ele é para você. Você está orando através de música também. Só que a música também tem um papel na igreja, por exemplo, de ensinar. Então, tem músicas, por exemplo, que a gente toca lá no culto e tal, mas ela não necessariamente te conecta diretamente, né? Você não está cantando para Deus. Às vezes você está falando sobre Ele. E às vezes ela está nesse papel de ensinar. De todas essas maneiras e formas na igreja, quem está fazendo aquela música ali, ela tem a música ela tem esse poder muito forte de passar uma mensagem. Se ela está passando uma mensagem, até tem uns dados assim, não vou saber falar de cabeça, mas as pessoas muito mais lembram da música do que propriamente da mensagem às vezes que foi pregada. Porque a música, ela conecta com as pessoas, isso aí, elas estão acostumadas já a cantar e tal. E aí, às vezes, através de uma melodia cativante, a pessoa fica com aquilo na cabeça. Então, o papel da música na igreja é muito forte. E, no momento da pregação, por exemplo, a gente tem que estar muito ligado e sensível ao que está sendo transmitido de mensagem naquele culto, naquela conferência, seja o que estiver acontecendo. Então, o músico, por exemplo, a gente está tocando lá, o ministro de louvor que está, né, cantando ali com o microfone, muitas vezes tem que estar conectado e prestando atenção assim, cara, depois da mensagem, né? O pastor está pregando, sei lá, um exemplo aqui, sobre a fé de Abraão. Então não adianta eu vir com a história, sei lá, do Jonas, sabe? As coisas têm que se conectar, falando de mensagem. Agora falando da parte musical, que é onde entra a pergunta, como que eu vou definir isso? Tem que o músico ele tem que estar muito esperto. Acho que essa é a palavra. Ele conectado, literalmente, assim. Conectado. Não adianta, por exemplo, eu como tecladista, eu só tô tocando teclado aqui. Então, tá. Não, eu tenho que estar sensível, prestando atenção no que o pastor está falando, porque a música ela não é só a letra que você está cantando, é a melodia, perfeito, é o ritmo, é a intensidade. Então, se eu tô vendo que ele tá falando algo mais calmo, às vezes é uma coisa ligada à fé, esperança e tal, a minha trilha sonora não pode ser uma trilha de morte. Perfeito. Entende? A intensidade que eu tô tocando não pode ser uma... A trilha sonora, ela acompanha a mensagem que está sendo pregada. Então, dependendo dos acordes que eu coloco, dependendo do ritmo que eu coloco, dependendo do timbre que eu escolho no meu instrumento ali, isso tudo vai comunicar com a mensagem. Então, em resumo, o músico ele tem que estar tocando, ok, mas assim, é um olho no peixe e olho no gato. Tem que ficar ligado, assim, o que está rolando, ver o que está acontecendo na igreja. Assim. Porque às vezes está num momento mais intimista, assim, você vê as pessoas estão se quebrantando, o Espírito Santo está movendo nesse aspecto. E aí não adianta você tocar uma coisa forte, porque vai distrair. Sim. O músico ele tem que ter isso em mente. Eu não posso distrair a atenção das pessoas com Deus. Eu só tenho que favorecer isso. Você tem que permitir o fluir, você tem que ajudar nisso, né? Você tem que ajudar a manter a conexão ali. Exatamente. A gente, nós somos auxiliadores. A gente não pode roubar essa cena. E muitas vezes isso acontece. Eu percebo assim, quase que é natural, não consigo desconectar a parte musical. Às vezes quando eu vou numa igreja, assim, às vezes a gente percebe que o músico ele tá meio que desconexo, ele não tá prestando atenção, e aí ele toca de um jeito e a igreja está em outra coisa. Então isso é muito importante, porque isso ajuda no ambiente ali em si, no que você está fazendo, a transmitir a mensagem, e também faz um papel fundamental na vida da pessoa diretamente. Porque às vezes através daquele momento ela vai ter uma convicção ali dos seus pecados. Às vezes, naquele momento, ela vai aceitar o Senhor. Às vezes, naquele momento, ela vai se derramar ou vai entregar algo. E se você desconecta, a pessoa também, às vezes, fica meio que desconexa e passou. Então, assim, é muito importante essa conexão. Papel de sensibilidade e quebrantamento, né? Você tem um quebrantamento também muito importante ali, né? Que é naquele... Às vezes falta
a pessoa já se conectou ali com a palavra que o pastor está passando, o Espírito Santo já está no meio, e dependendo da intensidade que você dá, quebranta na hora. Aquela pessoa que é um pouquinho mais dura ali, que às vezes não aceita nem um abraço e tal, ela mesmo já está mais propícia a receber um abraço de alguém, a estar ali no meio e tal. E realmente isso é o que a música para mim, o louvor para mim tem esse papel assim. Eu não consigo escrever literalmente ou fazer qualquer coisa que eu tenho que fazer de produtividade criativa se eu não estiver escutando um louvor assim. E isso me traz, vou chamar de reflexões, mas reflexões na hora assim, alguma coisa que eu penso, que eu falo, cara, essa letra aqui faz sentido, né? E aí é a obra do Espírito Santo também, cara. Você vai tocar aquela música naquela hora, para algumas pessoas vai ser coincidência, para outras vai ser do nada veio uma música aqui. Não, cara, não é do nada não, tem o porquê, né? Se você tiver com o coração aberto ali, você tem o porquê. Agora, você tem feito uns negócios muito legais no Instagram. Eu estava até conversando com o Cris aí esses dias. O Cris está aqui nos bastidores ali gravando, moçada. Cara, é muito massa o que você está fazendo do trabalho dos bastidores ali, como se diz, do trabalho de vocês. Porque é seu trabalho, né? Sim. A gente que chega ali na igreja, a gente acha que não, os músicos chegaram aí faltando 10 minutos e já estão reunidos ali, já sabe tocar, né? Ninguém sabe que vocês chegam 2 horas antes, ninguém sabe que vocês precisam de ensaiar, que aquilo, o nível da excelência depende da prática, do treinamento das pessoas. Mas principalmente eu brinquei aqui, eu falei, cara, eu acho que eu não teria ouvido para poder estar lá tocando, prestando atenção na palavra do pastor, prestando atenção na vibe que tá ocorrendo, e o marcador no ouvido, tec. Foi, cara, eu ia me perder todo, né? Sim. Muito legal, cara, esse trabalho que você tá fazendo ali. As pessoas não têm, assim, obviamente, né, quem não é músico nem imagina o que tá por trás, né? Sim. Às vezes pensa que é só pegar o instrumento ali e tal, mas no dia a dia, bandas profissionais e tal, a gente sempre usa alguns recursos para deixar as coisas mais organizadas, soar mais profissional. Na verdade, trouxe o conceito do estúdio, porque qual que é a diferença? No estúdio, tudo é meio que posto muito às claras, assim, extremamente. Então, às vezes, um músico é muito bom, você ouve assim, ao vivo, você fala, nossa, o cara toca demais. Quando vai pro estúdio, aí vamos ver se ele toca demais mesmo. Porque lá você tem que ser mais preciso no tempo que você tá tocando, você tem que ser mais preciso no improviso. E aí, depois de um tempo, né, com a tecnologia vindo avançando, eles trouxeram esse conceito do estúdio para o ao vivo. Então, no ao vivo, por exemplo, a gente usa alguns recursos, assim. Um deles é o clique, ou metrônomo, né, que é justamente esse barulhinho. Sim, E o que faz esse metrônomo, né, para quem não conhece aí, que é leigo e tal? Basicamente, ele fica marcando o tempo, o andamento da música. Então, eu posso ter uma música, por exemplo, que é muito rápida. E aí vai ficar um barulho fazendo isso aqui na nossa cabeça pra gente andar naquele compasso ali, ó. Opa, tô andando aqui, certinho. Mas tem músicas que são bem lentas, então é uma balada, né? E aí esse clique vai também orientar. Ah, mas tem que ter isso? Tem, porque no ao vivo é muito fácil da gente se perder e acelerar. E aí essa emoção que a gente tá falando, muitas vezes é comprometida. Porque aí, por exemplo, a banda toda começa a acelerar a música demais, o que era para ser uma balada, trazer uma reflexão, às vezes fica acelerado. E aí a pessoa não consegue nem cantar direito. Ou o contrário, também fica lento demais. Então é só um dos recursos assim, que a gente utiliza. Tirando isso, a gente usa muito também, que tá lá, de vez em quando eu faço, né? Uma das minhas funções é o diretor musical. Sim, sim. Que aí eu fico lá falando na cabeça da galera, vai pra lá, vem pra cá, vai pra cá. E o diretor, isso aí já é até mais antigo do que usar o clique, mas basicamente ele não é exatamente a espécie de maestro, porque o maestro tem uma outra função, mas ele dirige, é o que a palavra tá falando mesmo, diretor musical, ele dirige a banda. Então nesses momentos de improviso, por exemplo, na igreja, tá nesse momento pastor, e aí a gente tem que fazer a leitura, se é para ser mais forte, ser mais baixo.
Isso, a banda toda faz essa leitura, mas tem alguém que vai dar essa voz de comando. Vamos para cá, vamos para lá. Vamos fazer o acorde tal, o acorde fulano. Justamente para facilitar. Num palco que é grande, por exemplo, na igreja lá o palco é bem grande. Ou você vai tocar num estádio, por exemplo, palco gigantesco. Não tem como você ficar fazendo sinal, olha aqui minha mão, né? Não tem essa possibilidade. Então tem que ter um diretor musical para guiar isso e dar essa voz e todo mundo seguir junto. Então tem vários artifícios assim para no ao vivo que acontecem, né? Tirando ensaios antes, passagem de som e tal, que a gente utiliza no ao vivo para manter essa régua de qualidade, né? Lucão, aí na parte de todas as multi-skills, né, que você tem que ter aí dentro da música, você começou com o instrumento, começou lá no teclado com seu pai e tudo, mas dentro de tudo hoje, assim, você numa igreja maior, que é central, tendo que cuidar da produção, cuidar da engenharia de som, tendo que tocar, Sim. tendo que tocar baixo de vez em quando, né? Mas o que hoje mais te inspira, assim? O que você fala, cara, é um lance que tudo dá prazer, mas assim, o que me dá mais prazer hoje nessa sua caminhada aí? Cara, eu gosto, além de fazer isso, compor também. Então, na verdade, a parte da produção, pra mim, eu acho que é o que mais me chama atenção, assim. Porque é uma parte mais. Eu acho que todas são bem criativas e tal, mas a produção musical, desde a composição, é ultramente criativo, porque você sai de uma ideia completamente do zero e transforma em algo tátil ali, né? Palpável, né? Que é a música que você vai ouvir no final das contas. Então, esse processo da produção, eu gosto até muitas vezes mais que tocar mesmo. Porque eu vejo assim o negócio nascendo e tal. Foi isso que na verdade me despertou a viver de música, assim. Porque eu comecei a gostar de teclado, tal, como eu falei. Só que quando eu gostei tanto que eu queria ficar criando coisas. Então, assim, eu nunca fui o tipo de músico, por exemplo, muito fã da estrada, assim, de viajar e De tocar, tocar. literalmente, né? Vou desbravar aqui, vou tocar. Eu fiz isso uma época, até pouco tempo atrás, só que meu negócio sempre foi estúdio. Justamente porque essa parada criativa, eu compor. De onde que veio essa melodia? Cara, veio de uma inspiração, veio do céu, assim, e tal. E aí a gente pôs letra e aí olha como que essa melodia encaixou com esse ritmo e olha esse instrumento, essa construção, isso me dá uma loucura, assim, eu amo isso. Acho que de todas, essa é uma das que eu mais gosto. Tem uma outra etapa que é dentro da produção musical que eu gosto muito também, que é a parte da mixagem. Eu estudei mixagem também. Só que acaba que aqui no Brasil a gente. Muitos profissionais eles meio que fazem de tudo, assim. Lá fora é bem mais segmentado. Então tem um engenheiro especificamente de mixagem, um engenheiro de masterização. Para cada processo tem um profissional bem específico. Aqui acaba que a gente aprende de tudo um pouquinho, mas alguns vão se especializando. Dentre essas funções, a mixagem também me chama muita atenção, porque também usa um pouco desse processo criativo. O que seria mixagem, para quem não sabe? É basicamente, assim, a grossíssimo modo, você regular volumes de todos os instrumentos, fazer as equalizações. É como se fosse, vou dar uma, como é que fala? Fazendo analogia? Fazer uma analogia. É como se fosse a maquiagem. Perfeito. Você dá o tapa final. Você dá o tapa final. Então você deixa a música num formato muito mais apresentável. Perfeito. Se, por exemplo, quem entrar num estúdio e gravar, primeira vez, vai ouvir assim e vai falar, não, o som tá meio esquisito, tá? Porque tem que fazer vários outros processos por trás. Então a mix é bastante isso. E acaba que entra um pouco nessa parte criativa, porque você pode explorar os timbres de maneiras diferentes. Você não muda na nota, mas você muda a roupa que aquela nota tá. Perfeito. Entende? Perfeito. Literalmente assim, a maquiagem.
É a a maquiagem. pessoa já precisa ter uma estrutura, né? Mas na hora que você dá aquela maquiagem, você fala, uau, que coisa, né? Exatamente. Ficou mais bonita, assim, enfim, a música ficou mais agradável. Exatamente. Você falou duas coisas aí super legais, assim, quando eu cruzo com a minha profissão, computação, mundo corporativo e tal. Primeiro que é o lance do brasileiro. O brasileiro em si, cara, é um povo bem aguerrido, né, cara? Assim, Total. quando você tem uma experiência de trabalhar com outras nacionalidades, com pessoas de outros países, você vê essa diferença, assim. Somos bem aguerridos, galera no coloquial linguajar, pega o boi pelo chifre mesmo ali e faz. E eu acho muito massa, eu, por exemplo, quando eu pego algo para poder fazer, eu consigo fazer de A a Z. Tipo assim, talvez não com a especialização, mas você, de certa forma, você sabe como é que faz. Você sabe o início, você sabe o meio e você sabe o fim. Óbvio que chega uma hora na sua profissão que para você crescer, seu tempo é único e você precisa, de certa forma, pegar isso e colocar outra pessoa para poder fazer. É seu lado da liderança. Você não vai ficar lá, talvez, fazendo tudo lá para todo mundo. Uma hora você tem que pegar alguém ali, botar do lado e ensinar aquela pessoa. Mas essa característica do brasileiro ela é importante demais, porque, querendo ou não, a gente passa a saber a dificuldade. A gente consegue sentar na cadeira do outro, né? A gente estava falando aqui um pouco nos bastidores sobre a dificuldade que é formar times. Sim. E porque a gente espera que o outro faça igual a gente, depois de um determinado momento da nossa profissão, exemplo, você como músico, instrumento, tocar teclado para você já é um negócio mais automatizado e a gente corre o risco de se tornar um pouco mais arrogante também, falar, pô, fulano ali não faz igual eu e tal. Então, essa parada de a gente fazer de A a Z é importante. Sim. Mas a gente tem que saber que horas que a gente lidera, entrega para uma pessoa, entrega para outra, entrega para um especialista, né, cara? Isso você passa isso na música lá também, com formação de pessoas, enfim, essa. Completamente, cara. Nesse exato momento, eu tô passando um pouco por isso, porque a gente vai desenvolvendo a carreira ao longo do tempo. E o meu sonho sempre foi viver mesmo na produção musical, assim, full time. Só que chega uma hora, como são vários processos, que eu preciso delegar. E eu tô tendo que delegar agora alguns desses processos, até mesmo de mixagem, que eu amo, mas algumas mix eu delego um pouco para poder manter a produção musical. Ou em alguns momentos, até algumas produções eu delego de arranjo, algumas etapas assim, porque já não dá tempo assim para fazer, né? E a música, como tem vários processos, só para ter ideia, ao todo, quais são as fases da produção Eu ia musical? te perguntar isso, cara. Tipo assim, né? Pra quem tá assistindo ali, te interrompi, mas já te interrompendo, assim, a gente acha que cara, pega uma letra, escreve, vai ali, toca um instrumento e depois grava e joga no Spotify ou no Deezer, né? Cara, é uma trilha grande aí, né, Tem cara? várias etapas. Quando um artista chega assim, quero produzir um projeto. A primeira coisa eu sempre faço uma reunião para entender o que é o projeto, o que está na cabeça da pessoa, para onde, o que ela quer fazer com aquele projeto, ela quer distribuir aonde, enfim, entender o propósito. O desejo, o propósito ali. O estilo que ela quer trabalhar, enfim, a gente testa isso tudo e aí fazendo as partes práticas mesmo, a primeira coisa é definir o repertório. Então o que vai ser gravado? Vai ser gravado essa canção, essa. Tem muitos momentos que não tem esse repertório. E aí você tem que compor. Ou arrumar quem compõe para aquele tipo de situação. Então a primeira coisa é definir o repertório e aí entra a composição. Depois disso, tendo já todo esse pano de fundo, né, o que vai ser e tal, o estilo, a pegada e tal, aí vem a parte de arranjo. Que é o quê? Tendo o repertório definido, a gente começa a fazer o arranjo. Só que antes do arranjo ainda tem uma etapazinha que está dentro ali, mas é uma etapa antes que chama pré-produção. O que é a pré-produção? Eu vou chegar com o artista, às vezes eu mesmo diretamente, vou ligar um microfone para ele, sentar no teclado e a gente vai gravar uma guia da música. Então assim, ele só compôs, mas às vezes não tem ali quantos refrões vão ser, quantos versos. Ele só escreveu, tem o verso, tem o refrão, tem isso, tem aquilo.
Mas aí a gente grava um diretão, verso, tal. E aí agora no arranjo que eu vou montar assim, ó. Vamos repetir esse refrão 2 vezes, que vai trazer mais impacto. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Só que a pré-produção é importante por quê? Porque a gente define o andamento. O que é o andamento? A velocidade da música. A gente define já o tom do cantor. Então imagina só, se eu fizesse primeiro o arranjo, aí fiz o arranjo, só que aí depois o cantor, mas ficou baixo ou ficou alto para eu cantar. Aí tem que refazer o arranjo todo de novo. Então a gente faz essa pré-produção, define o tom e tal. Aí sim, vamos pro arranjo. Aí no arranjo a gente vai definir, vai ter bateria, vai ter baixo. Que horas que eles vão entrar? Vai entrar agora? Não vai? Então, aí é a parte de desenhar mesmo a música. E aí a gente desenha, vai ter tantos refrões, tantos versos, isso e aquilo. Muitas vezes, eu como tecladista e domino ali um pouquinho de outros instrumentos, eu faço esse arranjo primeiro todo no teclado. Então eu gravo bateria em teclado, baixo, guitarra, faço tudo. Mostro pro cliente para ver assim, você gostou dessa ideia, é por aqui mesmo e tal. Se ele aprovar, aí eu passo pros músicos, vão pro estúdio, galera, vão gravar agora valendo. Aí chega o baterista mesmo, chega o baixista. Só que o arranjo tá pronto. Então isso me economiza tempo, por exemplo, mais uma vez, de eu fazer um processo, ele não gostar e ter que voltar tudo de novo. Então é a etapa do arranjo. Passou o arranjo, é a gravação, de fato. Aí a gente grava todo o instrumental, depois grava a voz. A voz normalmente fica por último. Ó, que legal, cara. Porque pra ele já ouvir a canção valendo. Às vezes ele já canta escutando já os instrumentos, assim. Exatamente, para ele já cantar com a emoção que precisa, com a entrega Perfeito. dele. Na verdade, assim, eu tô narrando um tipo de produção como a maioria das vezes eu faço. Só que isso acontece muito num contexto pop, de música pop. Para cada estilo tem métodos de produção diferentes. Por exemplo, se eu fosse produzir um jazz, que é uma coisa muito mais de improviso, do momento, dificilmente a gente faz todas essas etapas de esse arranjo. método inteiro, né? Assim. Jazz, por exemplo, que é essa coisa muito livre, muitas vezes reúne os 4 músicos no estúdio ali, 5, quantos forem. Obviamente eles vão ter um ensaio para entender a música e tal, mas assim, tocando junto. Então não tem uma super pré. Eles vão tirar a música e tal, mas vai acontecer na hora. A mágica acontece literalmente na hora. Mas enfim, narrando esse processo pop, é muito assim que funciona. Feito as gravações, aí tem a outra etapa que é a pós-produção. O que é a pós-produção? É onde a gente vai editar o material. Como assim editar? Por mais que os músicos sejam super bacanas, toquem muito bem, sempre tem uma coisinha ou outra para editar de tempo, para botar todo mundo ali na mesma batida, no mesmo time. Às vezes toca ali 20 milissegundos para frente, isso já dá uma coisa esquisita, então você tem que ajeitar. Feito não só as edições na banda, mas feito também edição na voz, que é onde a gente edita tanto tempo, quanto a afinação. Aí o pessoal deve estar pensando assim, nossa, então tudo que eu ouço é afinado. Altera, né? Tipo assim. Em parte sim, porque é muito difícil ter um cantor assim, do início ao fim, extremamente, ultramente afinado, pra música sair profissionalmente, vamos dizer assim. Então sempre tem um tapinho ou outro pra ajudar mesmo. Eu acho que o microfone tá ganhando. Sempre tem um tapinho ou outro pra ajudar. Então a gente afina, faz... Agora caiu por ali. Agora caiu, só tá... Vou voltar. Dá um tapinha nele aí, ele vai. Quem sabe faz ao vivo. Já esqueci. Não, você falou que tem que dar tem que dar um tapinha ali no final, geralmente Isso, na voz e tal, dar aquela refinada. Então sempre tem uma ajeitadinha ali na voz tal, que é a pós-produção. Feito a pós-produção, a gente normalmente ouve, vê se tem algum acréscimo para fazer de alguma coisa. Se não, aí vai para a próxima etapa, que é a mixagem. O que é a mixagem? É esse processo que eu falei anteriormente. Você ajeita os volumes. Assim, tô falando a grosso modo para o pessoal entender. Você ajeita os volumes, você coloca efeitos, por exemplo. Você equaliza os instrumentos. Aí tem vários processos nisso, né? Compressão, enfim. Mas é essa maquiagem. Então, por exemplo, um bumbo da bateria que tá meio michuruco, você põe mais potência nele para ele ficar dançante. Perfeito. E assim o restante dos instrumentos. Você vai meio que criando espaço para todo mundo aparecer na música, você ouvir tudo com clareza, elegante e tal. A voz bem na cara, bem na frente, enfim.
Feito o processo de mixagem, a gente vai para a última etapa, que é a masterização. O que é a masterização? A grossíssimo modo, é uma mixagem da mixagem. Só que a diferença é, na mixagem você trabalha track por track, canal por canal. Então eu trabalho a equalização, a compressão do bumbo da bateria, a equalização, a compressão da voz, ou seja, cada canal que está gravado. Na masterização, não. O arquivo está fechado. Ah, tá bom. E eu vou trabalhar agudos, médios, graves, do todo. Compressão do todo. E um último processo que é dentro da masterização é quando você ganha volume para as plataformas. A masterização é você preparar o áudio para as plataformas digitais. Então, cada plataforma, YouTube, Spotify e tal, elas têm padrões, vamos dizer assim, que você tem que preparar aquele áudio para essas plataformas. O pessoal, a gente está... Umas 2 vezes me deu vontade de rir aqui, mas é porque a gente tem um estagiário, que é o Gudu, aparece nas redes sociais, e já tá ficando tarde pra ele. Ele tá... Tem hora que ele veio aqui lá no meu pé, e agora ele tá arrumando a cama dele ali em cima do tapete. Então o barulho que vocês estão escutando aí, provavelmente é esse indivíduo aqui de 2,5 kg que tá fazendo. Então essa é a última etapa, basicamente, a masterização, que a gente prepara esse áudio final para as plataformas, põe dentro dos padrões ali e tal, e trabalha essas questões de grave, médio, agudo, do todo, a compressão do todo. Então assim, são várias etapas até chegar nesse finalmente, dá um trabalhinho bom. E sabe o que é o legal? É porque é evolução, né? Assim, às vezes, em algum momento, você já gravou música sem passar por todas essas etapas. A sua profissionalização foi te levando hoje a falar, cara, pô, vou trabalhar em cima da mixagem aqui, ou seja, vou melhorar aquilo dali para tornar aquilo cada vez mais profissional, né? Exatamente. O negócio que você citou aí também, cara, anos atrás, eu visitei New Orleans. E... eu escuto música, não entendo de música. E eu não sabia o que era jazz. Assim, eu só escutava e achava que jazz era aquele negócio com saxofone e tal. Tipo assim, era a minha noção de jazz. E aí eu cheguei em New Orleans, assim, e descobri que lá era um dos berços, né? Assim, galera, se eu estiver errando alguma coisa aqui, me perdoe, mas é o entendimento que eu tive do blues, do jazz, aquela coisa toda e tal. E foi, acho que, sei lá, 2, 3 anos depois do Katrina, que tinha destruído a cidade e tal. E, cara, um dia eu tava no hotel, assim, aí tem uma avenida lá, que eu esqueci o nome, mas tem uma rua específica, acho que é Bourbon Street, que essa rua, tipo assim, tem vários bares, e a galera toca blues ou toca jazz e tal. E eu tava no hall do hotel, assim, cara, eu escutei um som, tipo, muito irado, assim, sabe? Aí eu saí pro lado de fora pra poder ver o que era. Eu falei, cara, os caras têm carnaval aqui? Tipo assim, a batida não era a mesma, eu falei, cara, um som bacana. Porque eles têm não sei se existe isso lá ainda, mas eles têm um momento que chama The Big Band. Você já deve ter ouvido falar e tal. Cara, é muito massa, porque na esquina dessa rua, com essa avenida, iam chegando músicos, cara. E aí os caras, bicho, iam improvisando o som ali e ficava, às vezes, 40, 50 minutos, né? Na minha forma de falar, tocando uma música, porque não tinha pausa. E aí veio um cara e me explicou, falou, olha, eles se reúnem aqui porque o jazz é improviso e tal. E eles faziam isso para poder arrecadar fundos mesmo, porque muitos deles tinham perdido as casas e tal, então eles deixavam as caixinhas assim, tal, artista de rua. Tinha dia, cara, que tinha, sei lá, 15 pessoas, assim, 20 pessoas tocando. E eu achei aquilo, cara, sensacional. Aí depois, por curiosidade, eu fui jogar na internet para entender um pouquinho do que era. Que é a questão do improviso, né? É muito massa, você me fez lembrar isso aqui agora. O jazz, ele é a música improvisada, assim. Ele veio do blues, nasceu lá, né? Assim, a história é longa, né? O blues veio dos escravos e tal. Essa música bem melancólica, chorosa e tal. E o blues, na verdade, foi dando meio que... do blues nasceu vários outros estilos, assim. Tem influências, né? Por exemplo, o próprio rock tem influência lá no blues. E o jazz veio muito forte, assim, do blues. Só que o jazz
essa coisa bem livre, espontânea, assim, de improviso. Então, assim, é uma forma de expressão muito forte dos americanos, assim. Teve a sua época, ainda é muito forte, na verdade, lá fora. Aqui no Brasil ele veio só que com uma pele de bossa nova, assim. O samba, né, teve outras influências também. O que eu citei, o carnaval era isso, tipo assim, a batida, né, chama a atenção, assim, um pouco. E claro, né, o samba veio também, tem berço lá na África, algumas coisas, né, do ritmo em si. Só que a harmonia do jazz, por exemplo, que é meio torta, assim, aquelas coisas, ela no Brasil, por exemplo, veio muito dentro da bossa nova, que também é bem torta e tal. Tanto é que um dos ícones da bossa nova, por exemplo, Tom Jobim, ele ia muito lá para os Estados Unidos e tocava com os caras do jazz lá. Então, assim, e os caras reverenciavam ele pela musicalidade e tal. Então, assim, o jazz, eu gosto muito, assim, acho incrível, estudei um tempo. Não é o que eu faço muito no dia a dia, mas eu amo, assim, eu amo escutar, amo ouvir, assim. E é muito legal, porque é improviso mesmo, assim. O tempo todo você não tem uma forma exata, é você se expressar na mais alta performance, vamos dizer assim, possível. É tipo da coisa, né? Apesar de ser o improviso é extremamente técnico. Para quem é músico, que tem ouvido, que tem a profissão, que tem a especialização igual você fala, cara, como que os caras, eu me imaginando aí em você, né? Assim, como é que os caras conseguiram fazer isso, assim, no improviso e atingir um nível de técnico tão alto. O nível é altíssimo, cara, assim. O jazz, ele é importante na formação de um músico, por exemplo, justamente porque te ajuda a pensar fora da caixa. Quando você estuda, você vai ter uma formação musical mesmo, tal, claro, tem milhões de vertentes, assim, mas se você estuda, por exemplo, só o mundo pop, o pop ele é bem formatado, ele tem uma forma mesmo, assim, verso, refrão, isso e aquilo. O jazz, ele te faz o tempo todo você sair dessas paredes ali, né, do que você está envolvido. Você tem que criar. A linguagem da improvisação, a gente sempre fala que o improviso, na verdade, é uma linguagem, é uma língua. Então, por exemplo, o cara que está aprendendo guitarra ali, quer solar, o solo nada mais é que um improviso. Então, é como se fosse assim, eu quero aprender uma segunda língua agora. Então, eu vou aprender ali algumas palavras, que seria, eu vou aprender umas frases ali no instrumento, que são palavras meio soltas. Só que eu tenho que aprender a formar frases. Então, você conecta uma frase na outra, e aí cria ali já um vocabuláriozinho. E depois você aprende a conectar uma escala numa outra escala. Você usa um portamento XYZ. Então você começa a conseguir comunicar. E você começa a conseguir improvisar. Então o jazz ele te dá muito isso. Você começa a desenvolver essa linguagem do improviso. Depois que você estuda um pouco, já tem um certo domínio, cara, você consegue transitar, é impressionante, você consegue transitar em vários outros estilos, ainda que não seja o seu forte. Mas você consegue transicionar um pouco porque você sabe improvisar, você sabe desenvolver ele. É quase que uma malandragem. Você aprende a ficar malandro e se jogar em qualquer situação, sabe? A analogia que você fez é perfeita para mim poder entender aqui. Assim, se você sabe inglês, você viaja para qualquer lugar do mundo. Assim, né? Exatamente. Assim, se você sabe jazz, você consegue chegar ali e improvisar e tocar um... No samba, nunca toquei samba. Só que o samba tem a influência do jazz na harmonia. Então, eu vou fazer ali um determinado movimento que eu vou me virar. Nunca toquei, sei lá, vou improvisar aqui tocando música latina, salsa. Eu nunca estudei salsa, mas eu consigo improvisar porque a harmonia é parecida com jazz. Você se vira, entendeu? É tipo uma linguagem universal. Mais ou menos isso. Grosso modo, que legal, cara. Ó, tem mais de uma hora que a gente tá batendo papo aqui. Se deixar, nós vamos ficar 3 horas. Depois a gente vai gravar outro, tá, pessoal? Mas eu citei aqui, né, a questão lá do Enzo, porque eu quero que realmente ele discute isso. Acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente ama. Assim, eu acredito nisso. Mas a gente também precisa de pagar as contas, a gente também precisa de se encontrar ali na profissão e a gente não ficar dentro da mediocridade. Assim.
Não há erro nenhum se você fizer o básico, mas eu acho assim, pra você poder evoluir, pra você poder sonhar, pra você poder crescer em qualquer profissão, a gente sempre tem que estar estudando, igual você comentou, cara, até hoje eu estudo, a gente comentou aqui muito e tal, sempre estou evoluindo. E quando eu olho para você, o que mais me chamou a atenção foi assim, um excelente instrumentista, se é que eu posso falar assim, cara, toca instrumentos, vários, sim, mas para profissional de música o desafio é maior. Né? Assim, você teve que passar vários passos. Hoje, você como também uma pessoa que já deu aula, que já é professora e tal, até para deixar um recado para os jovens aí, porque acho que música, esporte, são coisas que nos ajudam na formação do caráter e tal, desperta um monte de coisa, né? O que que você dá de dica assim pra galera, velho? Ó, tô querendo agora, tô aí com 13, 15 anos, já toco uns instrumentos aqui e tal, mas e tem um sonho de me tornar um músico assim, né? Sim. O que que você diria pra você mesmo com 13 anos com o que você já percorreu aí, cara? Cara, é muito legal isso que você tá falando, porque só antes de responder diretamente, a, a maioria dos músicos, assim, eu posso falar a grande maioria mesmo, eles têm um sonho de viver de música, de viver, ser a sua profissão e tal, só que eles têm na cabeça deles é, um ideal de que viver de música é ser aquele cara famoso que estourou e toca com fulano de tal, Beltrano sabe, aparece na televisão. E na verdade isso acontece, só que não é pra todo mundo. A grande maioria dos músicos não tão super mega famosos. O que eu quero dizer com isso? Isso pode acontecer e vai ser decorrente do fruto do seu trabalho, óbvio, mas o músico, ele na verdade, ele precisa estar preparado, então ele precisa estudar muito e ser empreendedor no que ele está fazendo. Por que eu estou falando isso? O meu sonho sempre foi ser produtor musical, viver exclusivamente nesse ramo da música. Só que quando eu fui viver de música, eu não cheguei já sendo produtor musical. Então, a minha primeira a forma de eu ter ali o ganho de pagar as contas foi dando aula, porque é a maneira mais rápida, vamos dizer assim, de você ter renda e ir desenvolvendo ali as coisas. Só que, para dar aula, eu tinha que ter conhecimento teórico e técnico. Então, qual que é o grande dilema, assim? Muitos músicos querem viver de música, só que eles não estudam, eles não se formam, porque se você parar pra pensar, a música, o jeito de você estudar ela, tem as faculdades de música, ó, claro que tem, só que é muito prático também, né? Então, eu conheço vários amigos meus que são formados na faculdade, mas não tocam tão bem, não desenvolver. Então, é os dois. Não existe assim, vou só tocar e vou ficar bom. Não. E também vou só estudar e vou ficar bom. Não, você tem que ter o conjunto. E aí o que pega? Muitos desses músicos só focam no tocar, 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 mas não sabem nem o que tá tocando. E aí, quero viver de música. Aí o cara pensa assim, vou sair tocando por aí. Só que muitas vezes, no início das coisas, você não tem muito lugar para tocar. Ninguém te conhece ainda direito. Então como que você vai conseguir renda, né? E como que você vai conseguir uma banda legal que vai te chamar se ninguém te conhece direito? Então você tem que ir subindo degraudinho por degraudinho. E você ter esse conhecimento ajuda muito nesse processo. Então, por exemplo, você dá aula, ainda que o seu foco não seja aquele no início. Mas você começa ali dando aula, você vai tendo renda, aí você começa a ficar um pouquinho mais conhecido. Vai chegar uma hora que naturalmente você vai transicionar. Pô, tô tocando tanto que já não consigo dar aula mais. Então, opa, fui. Se o foco como o meu era estúdio, ninguém me chamou para trabalhar no estúdio prima. Então, o que eu fiz? Eu dava aula, eu tocava e comecei a fazer umas produções. Só que eu falei, uma hora eu preciso transicionar. Eu comecei a viver de música mesmo com uns 19. Eu fui transicionar pra valer com 26, 27 pra produção musical. Então eu fiquei 7 anos dando aula, tocando,
fazendo umas produções até ganhar um nome, espaço no mercado, para depois conseguir transicionar de vez. Então, assim, o que eu acho que falta nos músicos, e essa é ser um pouquinho mais inteligente no aspecto de você desenvolver a sua carreira não só como músico tocando, mas pensar da parte empreendedora mesmo. Então, assim, ainda que eu não goste de, de dar aula, não goste disso, daquilo, mas eu me desenvolvo um pouco, jogo nessas posições um período de tempo para eu conseguir trabalhar e chegar onde eu quero. Então, assim, nem todo músico vai conseguir tocar com artista fulano, beltrano e tal, mas ele pode ser muito feliz na música se ele estudar e criar ali um ecossistema dele de trabalho e tal com outras pessoas. Então esse glamour, essa fama que a maioria da galera tem, precisa jogar um pouquinho mais a bola no chão, porque isso não é pra todo mundo, não adianta. Imagina se todo mundo fosse famosão, isso não existe. Mas tem muitos músicos que não são famosos e vivem muito melhor da música, né, como empreendimento, como negócio mesmo, do que músico que está lá na televisão. Isso eu posso falar porque eu conheço. Então tem vários amigos que nunca apareceram nesses lugares, mas vivem tão bem de música, ou melhor do que esses caras que estão aí na mídia. O contrário também existe, tem muito músico da mídia que vive muito bem, mas isso não é uma regra. Então, assim, a dica principal é abra sua cabeça, cara. Abra sua cabeça para o empreendedorismo no ramo musical. Aprende mesmo marketing digital, aprende, né, todas essas outras ferramentas aí para você desenvolver. Obviamente não esqueça de estudar música, porque também hoje em dia tá nesse... Tudo tá nesse... A linha tá tênue, né? Tem muita gente na internet que posta lá, mas na hora, é o que eu falei do estúdio, na hora que você vai tocar mesmo, o cara não toca. Então estuda, cara, estuda, foca no estudo da música, teórico, técnico, porque se o seu foco é viver de música, então a música não é um hobby. Então você não vai só aprender a tocar ali para tocar pros amigos e não sei o que. Você quer viver, você quer ter propriedade, então tem que estudar, cara, não tem outro jeito. Na verdade, assim, no final, o Cão, você explicando, refletindo. Meu irmão, não tem atalho pra nada. Pra nada existe atalho, entendeu? O que talvez a gente passe a entender hoje nos dias atuais, eu mais velho que você e tal, enfim, a internet ela traz um glamour que você colocou aqui, uma falsa ilusão, que a gente pode falar assim, que tá tudo bem, que ele é lindo. Tipo assim, pô, quem te vê ali tocando teclado e tal, fala, cara, é massa demais ser um produtor. Ninguém vê os tombos que você toma. Sim. E o tanto que você já teve que estudar. Então, seja para você, seja para um jogador de futebol, assim, profissões que são mais glamourosas, ou seja para o mundo corporativo, que é o meu caso, meu irmão, você demorou de 19 a 26. Assim, para você, de certa forma, falar, cara, agora eu atuo com produção, com o que você queria, né? Então acho que tem passo para tudo. O que eu falei aqui antes de se tornar medíocre, e tem muita gente que confunde essa palavra, medíocre, acho que é uma pessoa ruim, não, é porque você permanece na média ali, é porque você romper a média é muito difícil, geralmente você acostuma, e não é nem só acostuma não, vem outras barreiras da sua vida, com a idade, responsabilidade familiar, a questão física mesmo, o cansaço, o desânimo, a quantidade de vezes que as suas coisas deram errado, você vai desanimando, que você tem uma tendência a estabilizar no medíocre. Sim. Então, assim, o sonho nosso, o tamanho do sonho é o tamanho do desafio que você quer vencer, né? Então, assim, você chegou onde você chegou? Você chegou. Agora, se eu perguntar, quem vai ser o Lucas daqui a 40 anos? Ou com 40 anos, melhor, daqui a 12 anos aí, cara, você já tem que definir quais são os seus passos daqui para 12 anos. Assim, alguém vai... Né, o podcast está gravado, daqui a 12 anos se alguém assistir, vai falar assim, pô, o cara, sei lá, agora empreender, você ter seu próprio estúdio, você montar a franquia de estúdios, você produzir para grandes artistas, mas cara, talvez vai demorar 12 anos. O fato é um dia após o outro, então não tem atalho. Acho que o recado que você passa aqui, que eu uso muito isso também, meu irmão, o tamanho de fato do seu sonho é o tamanho do risco que você topa
correr. Assim, é o tamanho do medo que você precisa de enfrentar. É o tamanho do quanto você vai se jogar naquilo dali. E eu acho que aí nós temos um fator muito importante, cara, que é Cristo. Sim. Assim, né? A gente estava conversando esses dias na nossa célula. O fato da gente não saber o que vai acontecer amanhã nos traz uma ansiedade, nos traz uma insegurança. Você sai de Juiz de Fora, trabalhou viajando, ou seja, passou por isso, ganhou experiência com isso, deu aula durante um tempo, tá lá na Central hoje, a igreja crescendo, você crescendo junto com a igreja, mas você também não sabe o que vai ser o Lucas daqui a 10 anos, 12 anos. O fato é atitude, você estudar, e fé. Acho que isso daí é o que amanhã a gente acorda com melhor disposição, sem tanta preocupação, falando assim, então um cara junto comigo aqui que vai me ajudar a caminhar, né? É assim, você tá nessa também, né, cara? Assim. Completamente, cara. Na verdade, eu nem consigo viver se não for nisso. Porque, cara, tem muita gente que tem a ideia de que fé é só pra uma coisa assim, sobrenatural, né? E um milagre. Místico. Místico, exatamente. É uma energia assim, positiva que vai dar certo. Na verdade, cara, fé, a Bíblia fala que é a certeza daquilo que eu não vejo. E a prova daquilo que existe, mas que eu não tô vendo. Só que a fé em Cristo, ela traz um negócio que eu não vi até hoje em lugar nenhum, que é paz. É tranquilidade, sabe? Por exemplo, isso que você falou, eu tenho muito claro assim, o que eu vou ser daqui a 12 anos. Eu não tenho claro exatamente, mas eu tenho sonhos. E imagino. E tô correndo, eu tô indo nessa direção. Só que, antes de eu chegar lá, eu não tô ansioso. Sabe? Do tipo, ai, se não der certo? Ai, se. E se, sabe? Claro que a gente tem essas interrogações. Pô, como vai ser? Vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Só que dentro de mim tem uma paz tão grande que eu não sei. Eu não tô vendo. Eu só sei que Deus é bom. E eu tô nos braços dele. Eu entreguei a minha vida pra ele. E se eu entreguei a minha vida pra ele, tá com ele. Eu sei que. Não sei o que vai acontecer. Eu sei que vai dar certo, entendeu? Se vai ser exatamente do jeito que eu tô sonhando, imaginando, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que o que acontecer nesse processo, ele tá comigo nesse processo. Então é uma coisa muito louca, porque, cara, eu não tô vendo. Eu nem vejo Deus. Cadê ele? Meu amigo, ele tá aqui dentro, ele tá falando, ele tá me dando paz. Então é uma coisa assim, difícil de explicar, porque é fé, mas essa paz, nenhum outro lugar eu consegui encontrar. Então, né, você ter a vida de Deus em você, você se render a Jesus, talvez um dos sinais mais visíveis, assim, poxa, eu não tô vendo Deus, mas o que está acontecendo que me faz ter convicção? É a paz. Eu tenho paz. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, não sei onde que eu vou estar morando, não sei se eu vou estar fazendo o que eu estou fazendo, até porque isso não me define quem eu sou, mas eu sei que ele vai estar comigo. O que eu vou estar fazendo, o que vai ser, sei lá. Velho, eu nos últimos tempos estou vivendo muito isso, né? Assim, nos outros podcasts eu falo isso também, o Cris aí acompanha também. Os últimos dias pra cá, eu tenho refletido muito. Atitude de fé pra mim é um negócio que tá marcado. Assim, acho que marcado mesmo, cara. Assim, eu preciso ter atitude e preciso ter fé. Assim, né? A atitude executa, a fé realiza. Sim. Tipo assim, é o que eu tenho. Né? Não adianta você executar também, porque às vezes você vai fazer demais e as coisas não vão dar certo. Sim. Mas se você souber ter ali o ponto de equilíbrio da execução, não parar, não achar que descanse e está tudo bem, não, repouso na hora certa, escuta o sinal, ver como é que fica, não tenta pelas forças dos seus próprios braços, mas não deixa de fazer. No final, velho, a fé junta tudo e realiza a parada sem a gente saber quando e como. E uma coisa que o Cris falou muito comigo, enquanto as coisas não estão acontecendo, as coisas estão se organizando. Beleza. No mundo espiritual, né? Tem sinal para tudo. Sim. Assim,
E assim, um lance que você citou aí, né? Tipo, cara, eu tô ali no dia a dia e tal. O se vem, o se vem pra mim. Uhum. Acredito que vem pra você também, Claro, né? com E certeza. se, principalmente o homem, que geralmente é o Uhum. provedor, ainda a gente tem uma questão cultural lá de trás e tal, que, pô, a gente tem que dominar a casa, a gente tem que, né? Sim. Hoje mulher trabalha Prover e tão tal. quanto, em termos de receita ganha até mais. A questão aqui não é essa discussão, mas estou falando assim, culturalmente a gente é o provedor, né? Sim. Mas na hora que vem o seu, eu oro. Assim, Uhum. então é o que eu faço E hoje. Assim, descansa. eu não tô livre dele, velho. Ele vai bater na minha cabeça o tempo inteiro, ele vai bater em mim de manhã, de tarde, de noite. A diferença é que eu oro e falo, tá bom, só manda um sinalzinho aí pra saber se é isso mesmo, Aham. né? E assim, às vezes o sinal não é místico, mas ele vem através de gente, pessoas, de uma série Sim. de formas. Então, eu peguei isso aqui porque tem gente que me pergunta, né? Uhum. Confunde com loucura, muitos. Sim. Assim, a gente também. Se você não manter na fé, você vai achar que você tá ficando doido. Sim. Cara, pô, tô postando meu sonho aqui e tá tudo bem, assim, Uhum. né? Vou ficar de boa. Acho que a questão não é essa. A questão é, cara, na hora que vem o sim, ele vai vir. Sim. Hora que cessa. Hora que você vai voltar a ter a paz. Voltar a ter o Exatamente. coração tranquilo, Você assim, né? descansa, cara, porque é o que a gente tava comentando até na célula, né? O que você falou faz muito sentido. A gente age, a gente tem atitude, a gente corre atrás. Só que o milagre, quem faz é ele. Sim. Então, o tempo todo, a gente. Ih, rapaz, mas e se não der certo isso aqui que eu tô fazendo? Só que aí, o que a gente comentou na célula, né? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, por exemplo, ele fala para os amigos do Lázaro removerem a pedra da tumba. Ou seja, tem uma ação. Os amigos vão lá e vão remover. Mas quem dá a voz de comando pro Lázaro? É Jesus. A questão é, a gente tá com Jesus? Se a gente tá com Jesus, ele só vai pedir assim, tira os empecilhos e eu vou fazer. Como eu vou fazer, o que eu vou falar e vai acontecer depois, não importa, eu tô com Jesus, ele é meu amigo, então ele vai fazer. Então é muito isso, porque eu tô trabalhando, eu tô removendo a pedra. Como vai acontecer, eu tô com ele, então tá tudo certo, né? Isso gera paz, né, É cara? incrível, não, é assim, assim como no barco lá ele fala lança rede, né? Aham. Assim, lança rede que o resto eu faço aqui, tipo assim. A nossa palavra de segunda, que inclusive foi muito bem conduzido por você, Renatão, um cara manda bem, mas a gente tava falando justamente isso, assim, ele é Deus, né, cara? Ele Assim, é Deus. que pedra que ia impedir ele, velho? Dava pra ele poder chegar lá, com pedra e tudo, Jesus chegava com pedra e tudo e falou, ô Lázaro, levanta aí, bichão, e Uhum. vem pra cá e dá para aqueles do lado místico, dá um tapinha assim, a pedra rolar e ir embora, Aham. tipo assim, né? Mas o fato não é esse, eu acho que o meu entendimento ele estava esperando ali a atitude Sim. dos amigos, inclusive, assim, vocês confiam em mim? Uhum. Vocês amam o irmão de vocês? Uhum. Porque eu já amo mesmo, porque ele era um dos meus melhores amigos. Então, ok. Mas vai lá e tira a pedra. Aham. Tira a pedra. Então, muitas vezes nós temos essa pedra no meio, né? Que é É. o dia a dia ali, a gente mesmo coloca uma pedra E e remover a pedra, tá me vendo aqui agora, é a atitude de fé. é atitude. Porque ele pediu. Só que aí, se você parar assim, pô, e se não acontecer? O cara tá fedendo lá dentro. Tem Né? 4 dias que Assim, morreu, mas ele mandou. Então eu vou empurrar. Vamos ver o que vai acontecer. É mais ou nem menos. que você meio que desafie ele mesmo. Fala assim, né? Assim, no bom sentido e na maneira Sim. descontraída aqui de falar, é assim, tá bom, ele já é Deus mesmo, cara. Mas e se ele não ressuscitar? Mas se eu também não tirar a pedra? Então você tira a pedra e fala, beleza, vai lá e ressuscita ele. Ele fala, não, tranquilo. Exatamente. Né? Mas no fundo ele, como Deus, ele estava falando assim, ok, eu faço por você, mas existem alguns empecilhos aí que você vai ter que tirar. E a pedra foi visível. Muitas vezes a gente não tem essa pedra visível. E aí é a oração que vai nos mostrar, né? Tipo assim, cara, pô, Exatamente. quais são as pedras, o que você está fazendo e tal. Então é muito legal, cara, assim, despertou aqui
coisas boas. Meu irmão, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui junto com a gente. Se deixar, a gente vai ficar aqui umas 2 horas. Mas obrigado mesmo. Assim, sucesso na sua caminhada. Obrigado. Assim, como músico. Atitude e fé, uma das coisas que a gente mais falou, que eu aprendo muito com vocês lá da célula todo dia. Principalmente para quem vem do mundo de exatas e do mundo racional, a gente tenta achar resposta para tudo. Então é ali que eu também tenho alguns acalentos, alguns momentos assim, de trocar ideia. Então você é um cara edificador. Obrigado mesmo, cara, por ter participado aí. E deixa um recado pra moçada aí, final aí, o que fala o seu coração. Primeiro, te agradecer aí, obrigado pelo convite. Como eu disse, é uma honra estar aqui, né? Te admiro pra caramba aí. Não só ser encorajado lá na cela, mas você encoraja a gente também, né? Com todo esse background mesmo que você tem aí de vida e tal. E uma mensagem assim, cara, eu acho que é o que a gente falou no final, na verdade, assim, porque não faz muito sentido, né, pra gente uma vida só racional, porque a gente dá murro em ponto de faca. Mas a vida mesmo, ela exige essa atitude, mas também exige fé, né? Então é muito importante saber balancear, ter esses dois na balança e correr mesmo aí atrás dos seus objetivos, seus sonhos, mas prestar atenção também onde que você está colocando a sua fé, né? Porque às vezes a gente coloca a fé no lugar errado e a gente começa a procurar respostas e lembra desse cara que a gente está falando, de Jesus, né? Jesus, ele traz paz. Se você está procurando paz, pode procurar em Jesus que você vai encontrar, né? Então não é no dinheiro que a gente encontra, não é na satisfação pessoal do trabalho que a gente encontra. Na verdade, nada dessas coisas define quem a gente é. Mas Jesus, ele pode definir quem você é. Ele tem um plano para a sua vida, né? Ele tem tudo traçado, ele tem todas as respostas que você está procurando, ele pode te dar. Então, é isso. Ele é a razão da nossa vida. Exatamente, ele é nosso melhor amigo, é um amor maior, né? Então não tem como a gente negar. Então, moçada, eu espero que vocês tenham sido muito inspirados aqui por esse papo com o Lucas. E para aqueles que não creem, né, milagres existem, mas é necessário ter algumas coisas. Primeiro, remover as pedras. Segundo, atitude de fé, viu? Um abraço, obrigado, curta, compartilhe com seus amigos aí. O Jornada Cast, a gente tem um objetivo aqui que não é de, a gente comentou, de muitos amigos ou de muitos seguidores, mas de tocar o coração das pessoas, de inspirar as pessoas, ou simplesmente fazer um negócio que é muito comum, que é tirar da zona de conforto, que acontece comigo todo dia, viu? Valeu, um grande abraço, até a próxima.